Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos resolvendo o nosso TD sobre campo elétrico, onde o conceito de campo elétrico está sendo trabalhado, os conceitos iniciais, a relação entre força e carga está sendo trabalhado. Estamos na questão número 5 do nosso TD, no total de 10. Vamos fazer uma leitura e resolvê-la, ok? Bom, a questão 5 diz o seguinte: em um ponto A é colocada uma carga elétrica de prova Q1 de 6 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb, que fica sujeita a uma força de intensidade F1 de 8,4 newtons. Devido à existência desse campo elétrico, de um campo elétrico ok. Colocando-se nesse mesmo ponto A uma carga elétrica positiva Q2, esta fica sob a ação de uma força elétrica F2 de 8,4 vezes 10 elevado a 6. Qual é a intensidade dessa carga elétrica Q2? Ou seja, ele te dá uma situação com duas cargas diferentes e pede para que você calcule o valor de carga dessa segunda carga. Para isso a gente tem que fazer um esqueminha, e o esqueminha é esse. Há um campo elétrico, uma região de campo elétrico, e nesse caso eu vou dividir as situações em duas partes aqui para ficar melhor para a gente resolver. Bom, vou pegar aqui o meio do caderno, pronto. Há uma região de campo, que é essa mesma aqui, em duas situações. Essa região de campo, no ponto A, se coloca uma carga Q1, e ela fica sujeito a uma força F1, Q1 sujeito a uma força F1. Então, nesse ponto A deste campo elétrico é colocada uma carga Q1 que fica sujeita a uma força F1. Nesse mesmo ponto A, que é a segunda situação, ponto A, é colocada uma carga Q2, que ele não diz o valor, mas ela fica sujeita a uma força F2, ok? Então, trata-se do mesmo campo elétrico, o mesmo ponto A, só que na primeira situação é colocado Q1 e ela fica sujeita à força F1. E na segunda situação é colocada a carga Q2 e fica sujeita a uma força F2. Bom, o fato é que neste ponto A os campos são iguais, já que se trata do mesma região de campo, então a intensidade de campo no ponto A é igual nos dois casos. A intensidade do campo aqui no ponto A é igual à intensidade do campo aqui neste ponto A novamente, onde que agora tem a carga Q2. Se a intensidade dos campos do campo é igual nessas duas situações, a gente pode dizer que a relação entre a força e a carga aqui é igual à relação entre a força e a carga aqui. Como? Lembra que a intensidade do campo é dado por... A intensidade do campo no ponto A pode ser dado pela razão entre a força e a carga. Então, nos dois casos, nesse primeiro caso, a gente pode dizer que é a razão entre a força 1 e a carga 1. E nesse outro caso, a gente pode dizer que é a razão entre a força 2 e a carga 2. Sendo que essas duas relações, essas duas razões, tanto essa quanto essa, são iguais, porque a intensidade desses campos são a mesma. A intensidade é a mesma nesses dois pontos, porque trata-se do mesmo ponto, no ponto A e ponto B. Então, se a intensidade dos campos são iguais, logo, essa razão aqui também será igual. E assim a gente pode dizer que a força F1 no ponto A, dividido pela carga Q1 no ponto A, vai ser igual à força que surge F2 sobre a carga Q2. E aí, a partir dessa igualdade, dá para a gente calcular o valor da carga Q2, uma vez que a gente tem o valor da força F1, da força F2 e da força Q1. Os dados da questão nos diz o seguinte, que a força F1 é de 8,4 newtons. A carga Q1 é de 6 vezes 10 elevado a 8
coulombs, a carga Q1. Já sobre a força F2, é dito que tem intensidade de 8,4 vezes 10 elevado a 6 newtons. Já a carga Q2, não é dito nada sobre ela, pelo contrário, ele pede para a gente calcular. Então, substituindo esses valores nesta igualdade em que chegamos aqui, considerando que a intensidade do campo neste ponto é a mesma, nos dois casos, substituindo os valores, vamos encontrar o valor de Q2. Então, temos, de um lado, F1, 8,4, dividido pela carga Q1, e nesse caso Q1, 6 vezes 10 a menos 8, igual, do outro lado, temos F2, que é 8,4 vezes 10 elevado a 6, dividido por Q2, que é o que vamos encontrar. Note que 8,4 com 8,4 pode ser cancelado nesse caso. E aqui ficamos com 1. Passando o Q2 multiplicando com 1, Q2 vezes 1 vai ficar o próprio Q2. E 6 vezes 10 elevado a oitava, negativo, vezes 10 elevado a 6, vai ficar assim, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a 6, que estava lá do outro lado. Ok? Aqui, mesma base, vamos repetir a base e somar os expoentes. Então, temos que Q2 vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 2. 8 negativo mais 6 menos 2. No caso, o valor de carga é dado em coulomb. E assim a gente acha o valor da carga Q2 no ponto A deste campo elétrico, ok? E assim a gente também resolve a nossa questão. Bom, recapitulando a questão, ele diz que há o mesmo campo e o mesmo ponto a ser analisado. Só que, a princípio, se coloca uma carga Q1 e ela sofre força F1. Depois, retira-se essas cargas e coloca uma carga Q2 sofrendo uma força F2. A relação entre força e carga é dada por essa equaçãozinha conhecida. De modo que nessa primeira situação, F1 sobre Q1, na segunda situação, F2 sobre Q2. Como esses campos são iguais, a gente igualou essas duas razões, F1, Q1, F2, Q2. Substituímos os valores dados na questão e achamos o valor da carga Q2, no valor de 6 vezes 10 a menos 2 coulomb. Tudo bem? Essa foi a nossa questão número 5. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!